Fala galera do Radar do Benefício, beleza? Meu nome é Luan, você está no Radar do Benefício e hoje eu tô com uma notícia que não é tão boa para o aposentado e pensionista, uma notícia que beira o absurdo. A gente vem tratando esse tema aqui com a maior responsabilidade com vocês, mas dessa vez não tem o que dizer além de um absurdo. O INSS acaba de pedir a suspensão de todos os processos da revisão da vida toda e você vai estar informado de como isso está acontecendo e dos fundamentos disso logo após a vinheta. Está no Radar do Benefício, meu nome é Luan e já de compromisso inicial aí, deixar com vocês o like, a inscrição no vídeo e o comentário contando pra gente se você que tá aí do outro lado já deu entrada na revisão da vida toda, você é aposentado e pensionista, já tem o seu processo em andamento, já deu entrada administrativa e foi negado, já tem seu processo na justiça. Conta pra gente, vamos deixar aí o debate interativo até pra gente tentar entender em que situação está o seu processo, porque você pode nos ajudar a entender se essas determinações já estão sendo seguidas. O Instituto Nacional do Seguro Social pediu ao Supremo Tribunal Federal, STF, que suspenda em todo o país todos os processos judiciais que pedem a revisão da vida toda. Procedimento no qual os segurados podem usar sua vida contributiva para calcular seu benefício, não apenas os salários após julho de 94, como é atualmente. Você tem dúvida do que é a revisão da vida toda? Deixa aí nos comentários, mas antes de deixar nos comentários a sua dúvida, vê toda a playlist. A gente tem uma playlist aqui de revisão da vida toda com todas as informações, inclusive sobre do que se trata, como é que dá a entrada, e a gente traz um conteúdo bem bacana e diferente aí dos conteúdos que a gente vê pela internet, um conteúdo bem responsável em relação a esse tema, que é um tema que traz muita esperança para o aposentado e pensionista. De qualquer sorte, se você tem dúvida, deixe aí nos comentários. O INSS pede a suspensão nacional de todos os processos até o trânsito em julgado na ação do Supremo, o que ainda não ocorreu. O pedido foi assinado pela Advocacia Geral da União, a AGU, que defende os interesses do governo federal. Perceba você que eu falei, né? Quando a gente teve a decisão da revisão da vida toda, eu falei que a gente ainda precisava esperar o acórdão ser publicado, o trânsito em julgado ser concretizado para a gente poder trazer mais sobre o tema, inclusive sobre os efeitos modulatórios da sentença. Muitos advogados, muitos aí youtubers trouxeram conteúdo como se fosse algo definitivo e eu sempre tive cautela, inclusive nem explorei tanto esse tema aqui em época, porque eu sabia que poderia haver repercussões dessa natureza. Assim, a gente trabalha de maneira cética, a gente já tem conhecimento de como funcionam as decisões do Supremo e algumas demoras, então isso não é algo que não é habitual, né? A gente sabe que pode ocorrer e a gente sabe que por trás da revisão da vida toda já tiveram muitos absurdos de cunho político. Então a gente esperava, aí obviamente a gente não tem como saber, mas a gente esperava que pudesse ocorrer algo dessa natureza. Então, pela responsabilidade que a gente tem com os nossos inscritos, a gente preferiu segurar e agora saiu a notícia que a gente mais temia, né? O INSS buscando aí um efeito protelatório, buscando aí usar da falta de presteza aí do Supremo Tribunal Federal, da falta de celeridade do Supremo Tribunal Federal para prejudicar claramente aposentados e pensionistas. O STF decidiu em 1º de dezembro de 2022 a favor dos aposentados e pensionistas. Desde então, os segurados estão entrando na justiça para rever seus benefícios. Alguns deles já estavam na justiça antes disso, mas os processos estavam suspensos, aguardando o julgamento de repercussão geral do STF. A revisão da vida toda pode beneficiar não só aposentados, seja por idade em regime especial ou por tempo de trabalho, mas também pensionistas que recebem auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. E como eu disse, qualquer dúvida sobre se o seu benefício se enquadra ou não na revisão da vida toda, playlist de revisão da vida toda aqui no Radar. A decisão do Supremo é de repercussão geral e deve ser seguida por tribunais de todo o país. Com isso, os processos que aguardavam julgamento devem tramitar com mais celeridade. Mas o acordo do julgamento ainda não foi publicado e, baseado nisso, o INSS tem buscado argumentos para suspender novamente os processos da revisão da vida toda. Então, os argumentos do INSS são: o INSS destaca no pedido de suspensão que as atas do julgamento do STF já são públicas, mas o acordo ainda não é, e as partes não foram intimadas da decisão, ou seja, o INSS utiliza da falta do acordo publicado para dizer que não tem ciência plena de como deve cumprir a revisão da vida toda, o que é realmente um argumento bem pífio, né? Porque a gente já tem as atas publicadas e, querendo ou não, os processos eles vão ser aí analisados caso a caso pelos juízes de piso, né? O juiz de primeiro grau aí, e até mesmo de segundo grau, se for o caso.
Então, diz também que, embora o processo ainda não tenha transitado em julgado, diversas decisões decisões judiciais de tribunais inferiores estão negando a suspensão dos processos. Então, eles estão aí avaliando que os tribunais de piso estão utilizando erroneamente, que na nossa opinião aqui no Radar e de maneira acertada, as atas de julgamento do STF para dar continuidade aos processos judiciais. O que deveria ser o correto, inclusive o mais correto mesmo, deveria ser o STF ter publicado o acórdão de imediato. Mas a gente sabe que também para a publicação do acórdão tem que ter um estudo sobre os efeitos modulatórios, e a gente tinha inclusive aí colocado que talvez esse acórdão viesse com essa indicação dos efeitos modulatórios futuros, mas ele ainda nem saiu, né? Então a gente tem que estar ligado, porque esse argumento do INSS pode vir a prosperar, inclusive em alguns tribunais. Tem que ver como é que está o seu processo aí, se o juiz está acatando essa suspensão processual que a AGU, que é quem defende o INSS, está colocando. Tais pedidos vêm sendo reiteradamente rejeitados nas instâncias ordinárias, inclusive com a imposição de multa ao INSS. O que é o correto, porque isso me parece ser litigância de má fé, sabe? A gente sabe que tem que ser analisado, sabe que tem que ser decidido, já tem o acordo de repercussão geral, as atas com o julgamento de repercussão geral. A falta do acordo é mera formalidade, a gente tem que seguir com os processos, até porque esses processos eles tendem a demorar, porque a Justiça Federal já é abarrotada, entendeu? Então, o governo federal tem colocado isso como fundamento do seu pedido, que na verdade a gente aqui no Radar não entende como fundamento. Por isso, o AGU defende-se que a suspensão seja mantida em controle concentrado, até que o entendimento firmado no julgamento se torne definitivo com o trânsito em julgado. Então busca-se aí o trânsito em julgado por meio do STF, e a gente tem que pressionar o STF a garantir esse trânsito em julgado, porque a gente garante a segurança jurídica, né? A gente não tem mais discussão, né? No pedido, a União alega que o INSS ainda conhece as razões de decidir do julgamento. Não, desculpa. No pedido, a União alega que o INSS não conhece as razões de decidir o julgamento, imprescindíveis para compreender e aplicar corretamente o entendimento firmado pelo STF, a casos similares, pois o acordo ainda não foi publicado e as partes tampouco foram intimadas. Essa primeira parte do fundamento da União, ela tecnicamente ela tem uma razão de existir, tá? E ela não é tão descabida quanto a segunda parte, tá? Como se houvesse um desconhecimento pela falta da intimação, mas sim há uma insegurança jurídica com a não publicação do acordo e a falta dos efeitos modulatórios, que vai dizer aí quais são os limiares da sentença, né? Da sentença nesse caso, da sentença não, né? Da decisão judicial, que nesse caso é o acordo. Esses limiares dizem aí, por exemplo, como vai operar a prescrição, se o retroativo ele vai ser completo ou não, se vai ser pago para aquelas pessoas que estão em situação decadencial, que teve algum tipo de problema. Então, assim, tem que ter um certo cuidado, sim, com essa situação. O acórdão, ele vai trazer aí uma especificação mais clara do que é a revisão da vida toda, pensada pelo STF, e como ela vai ser operacionalizada pelo INSS, inclusive dizendo se o INSS tem a obrigação de revisar de ofício ou não, se é só para as pessoas que estão ali, que deram entrada na justiça ou não. Então tem que realmente sair esse acordo logo, e a AGU não está tão errada nesse aspecto, em que pese ela esteja usando de má fé nos casos em que já esteja aí em andamento, né? A gente sabe que não era para ser assim, gente. Nos casos que estão em andamento, tem um juiz conduzindo a situação, que vai analisar, que vai checar. O que a gente quer, o que o aposentado e o pensionista quer, é que o processo só dê continuidade. A análise vai ser feita pelo juiz de piso. Então não tem porquê a razão de decidir aí colocada como fundamento da AGU se prospere, né? Então afirma também que o entendimento firmado no acordo ainda pode vir a ser modificado. É um dos argumentos da AGU, pois há uma grande probabilidade de que seja objeto de embargos de declaração. A gente também falou isso aqui no canal. Falou que é possível embargo de declaração para essas decisões, tá? E esses embargos podem sim alterar de forma sensível ali a revisão da vida toda, no sentido de quem é que pode, quem é que não pode.
se vai ter aí pagamento retroativo ou não, se aquelas pessoas que estão com sem a prova cabal por meio de documentação e só consegue reconhecer o vínculo sem reconhecer os seus valores, se aqueles valores eles vão ser tirados do cálculo anterior a 94 ou se vão ser assumido o salário mínimo, entendeu? Então tem toda uma discussão que talvez tenha que ser sim alvo de uma modulação de efeitos, e esses embargos de declaração pode suscitar inclusive exatamente isso. Um dos pontos levantados no pedido é que pode haver modulação de efeitos da decisão, tá aí, ó. Limitado o alcance do precedente no tempo, que é justamente quem pode e quem não pode, ou até execução, restringindo o alcance de precedente a um determinado grupo de situações peculiares, podendo ser aí alcançado única e exclusivamente para um pessoal que aposentou entre ano X a ano X, entendeu? Ou para um pessoal que teve contribuições de no mínimo tantos anos antes de 94. Então essa modulação dos efeitos é importantíssima e gera diversas repercussões, e a gente já havia batido nessa tecla e a gente com muita responsabilidade não trouxe nada até que ficasse mais claro para vocês, porque assim muita gente ganhou muito dinheiro aí falando coisas que não tinham certeza da revisão da vida toda, e a gente está trazendo aqui novamente para vocês com total integridade. E se a gente precisar, a gente vai abrir uma live para discutir com vocês esses efeitos modulatórios novamente e as repercussões que isso podem gerar nos processos de vocês, tá bom? Mas agora com algo mais significativo. Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que é advogada, afirma que os argumentos do INSS são apelativos e sem fundamentação jurídica, pois a tese já teve julgamento favorável aos segurados e a ata publicado, o que permite a tramitação dos processos normalmente. Concordo com ela no sentido que ela diz que a tramitação do processo ela pode seguir normalmente, mas aí também tem que ver aquela questão de que o juiz de piso pode não se sentir confortável se ele pensar em todos esses efeitos, inclusive de ter receio de dar uma decisão conflitante com possível acórdão. Então a gente tem que estar ciente de que o erro não é só da AGU em ter provocado a suspensão. O erro também está no STF de não ter publicado o acordo e já não ter se mobilizado para a modulação dos efeitos. Então, como vocês fizeram à época, agora é a hora de pressionar os ministros do STF a fim de não só dar publicidade ao acordo, como também definir todas as diretrizes da revisão da vida toda que garanta a segurança jurídica e que garanta que seu pleito vai ser atendido se você tiver direito, tá bom? Então, você esteve no Radar do Benefício, meu nome é Luan, você já deixa aí sua inscrição no canal, porque essa informação é de qualidade e de extrema importância, e além disso também deixa seu comentário com sua dúvida, se você tiver, ativa o sininho para as próximas notificações, e deixa aí também nos comentários se você quer uma live sobre revisão da vida toda, que a gente pode estar trazendo aí, no mesmo modelo que a gente fez à época da decisão, trazendo todas as dúvidas de vocês aqui em um vídeo para a gente discutir, para a gente lidar com as dúvidas de vocês, tentando esclarecer o máximo possível dentro de uma realidade, dentro de uma objetividade, dentro de uma clareza e principalmente dentro de honestidade, dentro daquilo que está visível, que é possível prever, porque tem muita coisa que a gente sabe que a gente não consegue prever, então a gente vai trabalhar no campo especulativo e não pode trazer isso como uma verdade real, para estar buscando inscrito, para estar buscando cliente, para estar buscando seja lá o que for, tá bom? Então, você esteve no Radar do Benefício e eu agradeço pela sua audiência.